Olá, meu nome é Gabriela Souza, sou estudante de História na Unirio e eu vim aqui apresentar um projeto que eu desenvolvi ao longo de 2021 e 2022. É importante eu já começar falando que esse projeto, na verdade, é uma continuidade de um estudo que eu já fiz em 2020, que tinha como peça central a análise de um conceito específico, que é o conceito de trauma histórico, e para isso eu analisei o autor Dominique Lacapra, que justamente fala sobre esse conceito, sobre alguns outros, né, sobre ramificações do trauma histórico, e com base no conhecimento que eu tive do estudo do trauma histórico do Dominique Lacapra e também sobre a história do trauma, sobre a história do trauma como um conceito, como uma categoria, depois como um diagnóstico, que foi feita por Roger Luckhurst, né, o conjunto dessas duas obras me levantou algumas questões que seguiram para esse projeto atualmente, que é o projeto Que Bom Te Ver Viva, uma análise teórica sobre as categorias do trauma histórico a partir do documentário Ficção de Lúcia Murat, de 1989. Então, um dos principais objetivos desse projeto especificamente era investigar a aplicabilidade da categoria da categorização, na verdade, do conceito de trauma histórico a partir da análise dos testemunhos presentes na produção fílmica Que Bom Te Ver Viva. Então, a partir do documentário ficção Que Bom Te Ver Viva, eu pretendia analisar a aplicabilidade do conceito de trauma histórico, né, e também do que estava ali dentro das instâncias da dimensão do trauma histórico. Isso, na verdade, é uma questão que eu levo até hoje. Então, como continuidade de todo esse estudo, eu vou levar esse tema com algumas modificações para o meu TCC. E, para além disso, também, eu utilizei, né, toda a questão da historiografia, da história do conceito, e relacionei também com o documentário. E dentro do documentário, né, a partir do momento que eu tive contato com o documentário e que eu pensei em levar ele para dentro de um projeto de pesquisa, eu tinha também como um objetivo investigar a influência do passado traumático da ditadura militar brasileira dentro da memória, da representação e da identidade das mulheres que compõem o documentário. Primeiramente, acaba sendo necessário a gente entender o documentário, o cinema em si, né, como uma fonte histórica. Então, eu analisei a metodologia de tipologias do Nichols e eu cheguei à conclusão que o documentário Ficção da Lúcia Murat, que é a minha fonte, né, no caso, que eu analiso, é um documentário participativo, porque faz uso de entrevistas. Essas entrevistas formam uma colcha de retalhos que formam uma narrativa. O documentário ele é considerado um documentário ficção, né, essas duas instâncias, justamente porque ele tem essas entrevistas, mas ele também tem uma personagem principal que é tida por muitos, né, lida como uma projeção da própria Lúcia Murat, que é a diretora e a produtora. E a gente tem essa personagem principal que está passando por um momento difícil, né, por um surto, entre aspas, e a narrativa, os monólogos, as questões que ela vai colocando vão se entrelaçando com as entrevistas de várias mulheres que foram perseguidas pelo aparelho repressivo da ditadura e vai abordar aí diversas questões femininas, entre aspas, né, mas de pessoas que sofreram com a ditadura, né, que sofreram repressão, tortura, violência, abuso e que são também mulheres. Para também entender um pouco mais como o cinema se coloca como uma fonte, eu analisei um texto do Brecht que falava sobre teatro dramático, teatro épico, e essa instância, essa categoria do teatro épico, vai ser um teatro que vai se tornando cada vez mais didático. Então, é um teatro, também obras cinematográficas, que se colocam aí para além de uma mera representação. É uma representação que acompanha uma crítica. Eu coloquei uma citação que conversa muito com essa definição que eu acabei de dar, então eu vou ler com vocês para a gente entender melhor o que significa um teatro épico. Por meio de montagens cinematográficas, mostravam-se acontecimentos de todo o mundo. As projeções forneciam material estatístico. Pela deslocação dos fundos para o primeiro plano, a ação dos homens era submetida a uma crítica. O teatro passou a oferecer aos filósofos uma excelente oportunidade, aliás, aberta a todos aqueles que desejam não só explicar, como também modificar o mundo. Então é isso, né? Para além de uma projeção, para além de um personagem principal e de um ambiente, você tem contextos históricos, contextos políticos. Aquela obra ela quer dizer alguma coisa. E é esse propósito que o documentário Ficção da Lúcia Murat vai acabar se colocando. É o que a Débora Silva chama de um cinema de denúncia. A Lúcia Murat,
ela foi perseguida também pela ditadura, por isso que falam que essa personagem principal do documentário é uma projeção dela. E a gente vai ver que dentro do contexto e da estrutura do Que Bom Te Ver Viva, a gente tem muito do momento histórico que o Brasil estava passando e também do que significou isso para essa elaboração desse passado e também para essa representação artística. Então, o Brasil estava passando na década de 80, né, no final da década de 80, pela transição democrática. A gente deixava de ter um regime ditatorial para ter um regime democrático, e a gente vai ver um alargamento muito grande de produções literárias e cinematográficas com cunho testemunhal, que eram voltados justamente para a exposição e para a projeção das vozes daqueles que foram oprimidos, que estavam aí num processo de elaboração, né, de se encontrar, de colocar para fora tudo aquilo que estava lá dentro e que foi se acumulando por meio dessa dor, desse sofrimento, dessas experiências. Então a gente tem uma reverberação muito grande da memória social e a expressão da identidade coletiva. E o documentário, ele coloca muito isso. A gente vai ver. O documentário em si, ele tem uma estrutura muito interessante, porque essa protagonista, que inclusive não lembro se tem um nome, mas acredito que ela nem tenha, ela muitas vezes quebra a quarta parede, né? Dita quarta parede, aquilo que está entre o espectador e a obra, ao questionar diretamente o espectador. Então, todas as temáticas difíceis que são colocadas pelo documentário, elas não são colocadas com uma função simplesmente de entretenimento, né? Não é aquilo que você senta para ver e fica, nossa, absorto a um ponto de você até esquecer do contexto em que você tá. Não. O documentário ele te coloca para pensar, para se questionar sobre como esse passado é lido, como esse passado é tido, como essa experiência dessas mulheres que foram torturadas, que sofreram, que foram abusadas pela política brasileira, como aquilo está relacionado com a vida cotidiana das pessoas que vivem no Brasil, né, que são brasileiros. Então, a todo momento, o espectador ele é confrontado, ele é instigado a refletir. Os testemunhos, eles são todos carregados, como eu já falei várias vezes aqui, de muita dor, de muito sofrimento. É uma carga emocional muito grande. E a todo momento a gente vê palavras como esquecimento, como silêncio, como desconforto sendo trazidas, ao passo que essas mulheres falam sobre as suas experiências com pessoas, né, ao seu redor. E é isso que elas narram, né? Elas estão narrando muito sobre o cotidiano delas. E elas colocam que quando elas vão falar sobre a ditadura, sobre as experiências que elas tiveram dentro da ditadura, elas muitas vezes se sentem silenciadas. Elas percebem o desconforto que é falar sobre isso. A gente vai ver o acesso a memórias difíceis, a tentativa de restaurar a cognição e o afeto que são perdidos a partir da experiência traumática. Isso é algo colocado pelo Dominique Lacapra quando ele vai falar sobre trauma. Ele tem um viés na teoria freudiana, né? Então ele fala muito sobre a elaboração dos passados, sobre a repetição de comportamentos compulsivos. Isso é tudo muito teórico, tá? Mas é aquilo que eu fui acumulando e o que dá para falar também no pouco tempo que a gente tem. E para além disso também é uma incessante busca para expressar experiências que extrapolam totalmente o aparato que a gente tem, né, cotidianamente. Então, a gente vai ver que essas mulheres se esforçam muitas vezes para tentar narrativizar coisas que são indizíveis praticamente, né? São impensáveis para uma pessoa que nunca passou por isso. E é aí nesse momento que surge também a categoria do sobrevivente, porque o documentário ele a todo momento coloca você para entender que aquelas pessoas, que aquelas mulheres, elas são pessoas, elas são mulheres, elas vivem como você, elas fazem café, elas têm filhos, elas pegam o metrô e elas estão vivendo com a sociedade, né? Elas fazem parte de um meio coletivo e elas sofreram e elas querem falar sobre. E o desconforto está aí nesse ponto, porque a protagonista, ela inicialmente, logo nos primeiros minutos, ela começa falando sobre questões, sobre perguntas que ela faz a si mesma sobre as experiências que ela teve, e ela propõe reformular a questão, que não é falar sobre por que sobrevivemos, mas para como sobrevivemos. E isso muitas vezes não é escutado, né? Pelo que as testemunhas colocam, não é escutado, não quer ser escutado pelas pessoas. Então é muito difícil você falar sobre experiências de dor, experiências de tortura, mas como é que essas pessoas vão elaborar isso? Como é que a sociedade brasileira vai elaborar algo que é coletivo, mas também é individual, se nem se fala sobre isso? Então aqui eu destaquei um testemunho que eu achei muito interessante, que é da Rosalinda Santa Cruz. Praticamente todas essas mulheres, tá? Todas, na verdade, fizeram parte de movimentos, de partidos, então elas foram presas nesse contexto, né? E aqui tá uma parte de um depoimento da Rosalinda, que ela fala justamente sobre essa coisa
do querer expor e do desconforto que gera você falar sobre, você testemunhar sobre as experiências que você teve num evento histórico traumático, tal qual foi a ditadura civil-militar brasileira. Hoje, a gente corre outro risco. Quando a gente fala dessas coisas, parece que estamos falando sobre uma coisa velha, uma coisa do passado. Parece que a gente é rancoroso, que não consegue esquecer. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem: não dá para passar uma borracha, ela vem de novo falar de tortura. Mas que coisa antiga, esquece. Eu acho que as pessoas não passaram por isso, não tiveram uma pessoa querida desaparecida. Não podem imaginar a imensidão da dor, da revolta, nem o quanto isso é importante para a humanidade. Pois é, então esse testemunho fala muito sobre como a gente vê, né, até mesmo uma cultura negacionista, contrária aí a acontecimentos que a gente sabe que são solidificados dentro da história. A gente fala aí não só da brasileira, mas de histórias de genocídio, histórias de ditadura. E muitas vezes as pessoas não querem falar sobre isso. Né? Elas falam, passa uma borracha. Mas não dá para você passar uma borracha na tortura que essas pessoas sofreram. Do que isso significou, não só para as mulheres, mas também para toda a sociedade brasileira. Que essas pessoas continuam vivendo entre nós. Elas fazem parte do meio social. Então, eles têm aí a tortura como uma categoria social, unida àquela do sobrevivente. Elas falam como o fato de ser torturadas praticamente vira uma marca. E a tortura, para quem é torturado, ela inaugura um momento na vida da pessoa. Ela ressignifica tudo que já foi vivenciado e o que vai ser vivenciado. Então, ela dá um novo sentido à realidade da vida. E todas as mulheres, em todos os depoimentos, falam muito sobre uma desestruturação do circo e a necessidade que elas têm de narrativizar isso. Né? Todos esses processos que elas passaram. E isso é algo que o Lacapra coloca muito quando ele fala de trauma histórico. Que é a necessidade de você narrar o que aconteceu, de você testemunhar sobre o que aconteceu, até mesmo para você conseguir entender a situação. Porque o trauma é um evento muito disruptivo, né? Uma experiência muito disruptiva. Quando a gente está falando de um evento traumático como a ditadura civil-militar brasileira, a gente tem que entender que essas pessoas precisam expor o que elas passaram, até para a gente conseguir entender o contexto histórico, e o contexto social, o contexto cultural em que essas experiências estão alocadas dentro do evento. O espectro do desconforto, da inacessibilidade, da não escuta e da não compreensão, e por consequente da não elaboração desses passados, né, que é esse processo de você reaver a cognição e o afeto, elas trazem à tona a questão da responsabilidade. Se você não fala sobre isso, quem é responsável? E a gente tem também movimentos mais recentes, a gente está falando de uma história mais presente, de responsabilização, né, até mesmo por parte do Estado, das pessoas que foram perpetradores. Então, a gente tem em 2011 a Comissão da Verdade, que tem desdobramentos até os dias atuais, e é algo que eu pretendo estudar mais a fundo futuramente. Para falar um pouquinho sobre a tortura, eu também trouxe aqui um enxerto do Améry, né, o texto dele sobre tortura. É muito impactante, eu vou ler para vocês. Em outros lugares, os gritos não chegaram ao mundo exterior, assim como tampouco não chegaram aos meus próprios gritos, estranhos e assustadores aos meus ouvidos, naquela câmara abobadada da Brandok. Onde estão e quem são os outros? Dos quais nada sabemos e provavelmente nunca saberemos. Povos, governos, policiais, nomes que conhecemos, mas ninguém nomeia. Pessoas gritam quando são torturadas. Talvez nesse segundo alguém esteja gritando. Então, essa parte desse texto para mim é muito impactante porque ela fala justamente sobre como a tortura ela não é algo exposto. Ela é uma categoria social, como a gente pode perceber, mas ela não é exposta. E esses sobreviventes, eles estão sobrevivendo, mas eles estão tendo uma experiência de vida totalmente diferente das demais pessoas da sociedade. Então, como conclusões, até para a gente finalizar, eu tenho que essa produção, ela é herdeira dessas tendências épicas que o Brecht colocou, e ela incita a reflexão e a crítica sociopolítica, dialogando diretamente com o espectador. Também é um documentário que permite evocar experiências que quebram com o silêncio esmagador e compulsório, criando subterfúgios para a perlaboração individual e coletiva de passados que nunca passam. Então, falando, né, sobre o meio social brasileiro, isso é algo que eu pretendo estudar também mais a fundo no meu TCC. Também se coloca muito fortemente a relação da categoria do sobrevivente como uma instância social e mais concreta dentro do trauma histórico, né? Então, a categoria sobrevivente, para mim, deu, a partir dessa pesquisa, uma forma maior do que seria, né? Uma forma mais clara do que seria o trauma histórico, de como isso pode ser social, né? Como isso pode ter uma instância social, e também
a sobrevivência e a elaboração social dos traumas coletivos e históricos, né? Isso é a questão central de tudo. Bom, galera, essa foi a minha apresentação no tempo limitado que a gente tem. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho da minha pesquisa e até a próxima.